Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo aí pro pessoal que está entrando. Já há bastante tempo eu venho realizando live das terças e agora, 2 vezes por semana, também já há um tempinho. Todas as terças e quintas, às 20 horas, eu tô aqui ao vivo, trazendo um conteúdo novo para poder ajudar todos vocês que estão nessa jornada por uma vida mais saudável, para poder ajudar vocês que estão nessa mudança de hábitos, que iniciaram até mesmo uma dieta, um processo de reeducação alimentar. Então, toda terça eu tô aqui trazendo, todas as terças e quintas, trazendo um conteúdo novo e também tirando todas as dúvidas. Então, eu já falo aqui sempre no início da live que se surgir qualquer dúvida no decorrer da live, vocês podem ficar à vontade para colocar nos comentários, que por mais que eu não consiga responder no decorrer da live, no final eu sempre volto para poder estar respondendo, tá bom, pessoal? Boa noite, Silma. Boa noite, Sueli. Sejam bem-vindas. E vamos ao nosso tema de hoje, que está super interessante para a gente não perder tempo e aproveitar ao máximo a live de hoje, tá bom? Eu cheguei a colocar uma enquete lá nos stories hoje, perguntando, o que as pessoas elas acham com relação aos pensamentos. Se eles influenciam ou não no processo de emagrecimento. E aí deu uma pequena, não divulguei ainda os resultados, provavelmente vou estar divulgando amanhã, para o máximo de gente conseguir votar, mas o que eu já pude perceber é que umas pessoas acham que não influenciam, outras pessoas acham sim que os pensamentos eles influenciam no processo de emagrecimento. E a grande verdade, gente, é que sim. Na verdade, os nossos pensamentos, a nossa mentalidade é que comanda todas as nossas ações, inclusive o emagrecimento. Vocês vão perceber na live de hoje que os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente o processo de emagrecimento, influenciam diretamente as nossas ações. Então, já dou logo aqui de cara no início da live a resposta, que sim, os nossos pensamentos eles influenciam no processo de emagrecimento, porque emagrecer está mais relacionado com mudança de hábitos do que com dietas em si. Como assim, Nutri? Quer dizer que eu não preciso modificar então a minha alimentação, eu preciso simplesmente só me atentar aos meus pensamentos, modificar eles? É meio que por aí, mas você também precisa modificar a sua alimentação. A dieta ela também se faz necessária. Só que quando a gente fala em um processo de emagrecimento, a gente fala de um todo. É necessário um conjunto. Os pensamentos, aliado ali às atitudes, aliado ali ao seu corpo. Então, não adianta pensar só em um lado. Não adianta pensar só em mudar os pensamentos ou pensar só na dieta, só na alimentação. As duas coisas precisam andar lado a lado. As duas coisas importam. Os dois assuntos são de extrema importância para que o seu emagrecimento ele aconteça de forma definitiva e de forma saudável, para que você não passe pelo efeito sanfona, para que você não, depois de um tempo, recupere esse peso de novo e acabe se frustrando. Então, a gente precisa aliar a mudança de pensamentos com a mudança dos hábitos alimentares. Existe uma coisa que acontece com todos nós, que está dentro de nós, na verdade, que são as nossas crenças. Essas crenças, elas são sempre formadas lá na nossa infância. E aí a gente vem para a vida adulta carregando todas elas. E agindo, muitas das vezes, no piloto automático. Por quê? Essas crenças, nós não questionamos elas. Nós temos ela como uma verdade. Ou seja, se durante toda a sua vida você veio acreditando em algo, você veio
tendo atitudes relacionadas a essas crenças, é difícil você sozinho identificar e mudar. E a live de hoje é exatamente para isso. É para identificar quais são essas crenças, quebrar essas crenças e fazer com que elas se revertam em pensamentos que sejam empoderadores, em pensamentos que te empoderem, que te coloquem no caminho correto, ou seja, que te coloquem nessa jornada por uma vida mais saudável. E cada um de nós temos um conjunto de crenças, né? E só para poder deixar aqui de uma forma um pouco mais clara, para que vocês consigam entender bem qual é o significado dessas crenças. É que lá, né, desde quando nós éramos crianças, dependendo ali da família, do convívio, ali do ambiente em que nós fomos crescendo, essas crenças elas foram sendo impostas pra gente. E a questão é que não é dizendo assim, então quer dizer que o erro foi lá na minha família? Eu não considero isso como um erro. Na verdade, as crenças elas vêm de gerações em gerações. Então, provavelmente, os seus avós se alimentavam de uma forma, passou para os pais, que passou para os filhos e assim por diante. Se isso não foi quebrado, se isso não foi interrompido, realmente esse padrão alimentar ele vai se perpetuando por gerações. Essas crenças elas vão se perpetuando por gerações. Como assim? Né? Vou dar aqui alguns exemplos para vocês poderem entender como emagrecer é difícil demais. Isso é uma crença, porque se a gente for parar para pensar, não é uma verdade. Quantas não são as pessoas que conseguem emagrecer, que conseguem realmente mudar o estilo de vida? Mas quando essa crença está tão enraizada dentro da pessoa, ela acredita que emagrecer é difícil, porque para ela não acontece. Pode acontecer para todo mundo, mas na vida dela, o emagrecer é muito difícil. A pessoa se considera dizendo assim, eu nasci desse jeito e assim eu vou ser. Nasci gordinho, vou ser para sempre gordinho. O ser magro para mim não funciona. Isso é uma crença, porque muitas das vezes, se você for olhar ali para a família, para o ambiente em que ela está inserido, as pessoas também se comportam dessa forma. Às vezes ela já vem de uma família que tem uma alimentação ruim, que são pessoas que estão acima do peso. Então essa crença foi se enraizando dentro dela. E ela realmente acredita. Desde a minha infância, eu tenho um peso a mais, eu sou gordinho e você sempre é assim. A pessoa não consegue acreditar que ela pode mudar essa situação, que ela pode reverter esse quadro. Uma outra crença, né? Jogar comida fora é pecado, né? Jogar comida fora é um desperdício. Eu não posso fazer isso. Então a pessoa ela tem que comer desesperadamente, tem que comer tudo o que está ali diante dela, tudo que lhe é oferecido, mesmo ela já estando absurdamente cheia, já estando satisfeita. A crença dela é que jogar comida fora é um desperdício, jogar comida fora é um pecado, então eu preciso comer, então eu não posso recusar isso aqui que estão me oferecendo, eu tenho que comer para não estragar, eu tenho que comer porque é pecado isso aqui ser desperdiçado. Isso é mais uma crença. Outra crença, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? A pessoa ela se considera ansiosa demais e por isso, né, esse é o motivo para que ela desconte ali na comida. Esteja sempre com um chocolatezinho na bolsa, esteja sempre mascando um chiclete, uma bala, porque ela é muito ansiosa. Ela acredita demais nisso. Então, por mais que alguém chegue para ela e diga, não, fulano, você não é ansioso não. Fulano, você não precisa estar comendo chocolate o tempo todo. Ela acredita ali fortemente que essa ansiedade faz parte dela. Que qualquer coisa que aconteça vai gerar essa ansiedade e que se ela não descontar na comida, que se ela não tiver um doce, que se ela não comer alguma coisa ali, uma besteira naquele momento, aquela ansiedade não vai passar.
E por que ela acredita nisso? Porque todos os episódios que ela até teve ali de uma certa ansiedade, ela usou o alimento como uma fuga. Então ela acredita que se ela não tiver um alimento para aliviar aquela sensação, aquela ansiedade, isso não vai passar. Ela não consegue pensar fora da caixinha dizendo: peraí, deixa eu tentar uma outra coisa. Deixa eu tentar extravasar essa ansiedade de uma outra forma, sem ser com a comida, sem ser com o chocolate. Mas porque essa crença está tão enraizada nela, de que ela é uma pessoa ansiosa e de que ela precisa descontar essa ansiedade na comida, que ela não consegue pensar além disso, que ela não consegue pensar fora essa crença. Um outro tipo de crença, beleza interior é que importa. Ou seja, a pessoa acredita fortemente que a aparência dela no exterior não importa, apenas o interior. Então a pessoa não se cuida, a pessoa não tá nem aí para sua saúde. E aqui, gente, eu não tô dizendo que o emagrecer pensando na estética é o principal, é o mais importante. Não, eu estou falando de saúde. Às vezes a pessoa tem isso tão enraizado dentro dela, de que só o interior importa, que no exterior ela não se preocupa em se cuidar. E o se cuidar também está relacionado à alimentação. E uma coisa que se torna até contraditória, porque se você não cuida do seu corpo exterior, o seu corpo interior ele vai acabar sendo prejudicado. Ou seja, essa beleza interior vai acabar sendo prejudicada. Mas a pessoa tem essa crença tão enraizada dentro dela, que ela não consegue pensar nessa vertente. Ela não consegue pensar de que, caramba, se eu não cuidar aqui do lado de fora, se eu não me exercitar, se eu não me alimentar bem, o meu interior vai ficar feio, o meu interior vai ser prejudicado. Então, não é só a beleza interior que importa, né? E nessa beleza, me entendam bem, estou levando para um contexto bem mais amplo, né? Falando de saúde, falando não só da sua aparência física, mas falando principalmente relacionado à saúde, porque o se cuidar é importante. Quando você começa a cuidar do seu corpo exterior, isso vai refletir no seu interior. E o contrário também é verdade. Quando você começa a cuidar do seu interior, começa a ir resolvendo, né, essas crenças que são limitantes, esses pensamentos que são sabotadores, que só te colocam para baixo, isso também vai refletindo no seu exterior. Então, assim, tudo é como se fosse uma via de mão dupla. Tudo anda lado a lado. Você precisa ter um equilíbrio, né? Como eu falei lá no início, você precisa ter um equilíbrio dos seus pensamentos, você precisa ter um equilíbrio também da sua alimentação, né? E juntando, né, esses dois termos, a gente fala um equilíbrio interior e um equilíbrio externo. Assim, o emagrecimento definitivo, ele acontece. É dessa forma que muitas pessoas têm alcançado resultados surpreendentes. É dessa forma que muitas pessoas têm conseguido, né, ultrapassar essa barreira do eu não consigo. Tem conseguido ultrapassar essa crença, às vezes, tão forte, que diz que para ela não adianta, que para ela não tem jeito, que para ele não vai funcionar. São muitas as pessoas que têm conseguido ultrapassar. E isso mostra o quê? Que é possível. Independente de sexo, independente de idade, é possível emagrecer de uma forma definitiva e de uma forma saudável, que é o mais importante. Mas falando ainda mais um pouquinho, né, com relação a essas crenças, elas têm um poder tão forte que acaba nos travando. E aqui não só em relação ao processo de emagrecimento, mas às vezes em outras áreas da nossa vida também. A gente tem uma crença tão forte que isso nos trava, que às vezes isso nos impossibilita de ir além, né? Às vezes a pessoa tem ali na família, ninguém na minha família conseguiu fazer um curso superior, por exemplo. Então, por que é que eu vou tentar? Por que que eu vou conseguir chegar lá? Isso é mais uma crença, né? A gente está falando aqui o tempo todo só sobre emagrecimento, mas as crenças limitantes, elas atuam em todas as áreas da nossa vida. E às vezes,
de forma inconsciente, a gente quebra essas crenças, né? Como eu estava falando, ninguém na família conseguiu cursar um curso superior, mas a pessoa ela começa a pensar, não, pera lá, não conseguiram por isso, mas eu já estou vivendo um novo tempo, tenho novas oportunidades, então será que eu não vou conseguir? Então a pessoa ela vai lá, se esforça e consegue, ou seja, ela quebrou aquela crença ali limitante, aquela crença que estava enraizada nela, muitas das vezes sem até perceber. Mas por quê? Porque ela conseguiu de alguma forma enxergar fora daquele cenário, seja sozinha ou seja até mesmo com a ajuda de alguém. De algum jeito, a pessoa ela conseguiu se ver fora daquele cenário e mudar aquela situação. E assim acontece no processo de emagrecimento. É dessa forma que as pessoas elas têm conseguido destravar os seus pensamentos, têm conseguido destravar o seu processo de emagrecimento e alcançado os seus resultados, os seus objetivos. Deixa eu só beber uma água, pessoal. Mas vamos lá, né? Como estou falando aqui o tempo todo de crenças, de romper. E como é que isso acontece? O que nós precisamos fazer para reverter esse quadro? Como eu falei no início, às vezes é muito difícil a pessoa ela sozinha conseguir enxergar esses padrões, conseguir enxergar as suas crenças limitantes. Mas agora, né, com tudo que você está ouvindo e vai ouvir ainda ao longo dessa live, você com certeza vai sair da live de hoje sabendo como identificar as suas crenças limitantes, sabendo como romper com esses pensamentos, sabendo como realmente destravar ali o seu emagrecimento. E a primeira coisa que você precisa fazer é identificar quais são as suas crenças limitantes, quais são os seus pensamentos. E como é que você faz isso? Né? A dica assim, de ouro, presta bastante atenção. Todas as vezes que você tiver um pensamento limitante, um pensamento sabotador, e isso a gente consegue identificar. Por exemplo, toda vez que vier na sua cabeça, emagrecer é muito difícil. Primeiro exemplo, você vai parar, você vai ter que anotar esse pensamento que surgiu e vai olhar para dentro de você, para a sua volta e tentar perceber qual foi a situação que aconteceu. Você foi no momento em que você estava ali seguindo a sua dieta direitinho e de repente você furou. Foi nesse momento que esse pensamento veio na sua cabeça? É só um exemplo, gente, podem ser outras situações, mas só para vocês entenderem. Nesse momento em que você furou a dieta, veio esse pensamento: emagrecer é difícil. Veio o pensamento de que eu não consigo seguir um padrão alimentar saudável. E aí você vai anotar. E por que o anotar é importante? Porque se fica só na sua cabeça, uma hora você esquece. E aquilo ali vai ficando para trás, daqui a pouco você já nem se lembra e você não vai conseguir resolver. Então é importante que você anote. Veio um pensamento que te coloca para baixo, perceba qual foi a situação, o que estava acontecendo ali naquele momento. E aí você vai anotar as duas coisas, tanto o pensamento como a situação. Um outro exemplo, às vezes você foi lá, se matriculou na academia, mas aí você chegou lá e se deparou com um monte de gente sarada, um monte de gente lá já com um corpo que você considerou perfeito. Você pensou assim: esse lugar não é pra mim. Aqui eu não vou me sentir bem. Fazer academia é chato demais. Já tô fazendo há uma semana e não tô vendo resultado. Isso é mais um pensamento limitante. É mais uma crença. Então você vai anotar isso que passou pela sua cabeça e a situação. Qual é a situação? Você chegou na academia e de repente se deparou com pessoas que você considerou ter um corpo saudável. E aí você achou que aquele ambiente ali não era para você. E aí você vai anotar tudo isso. E aí depois que você anotar, o que você vai fazer? Você vai parar e realmente pensar, analisar naquilo ali. Caramba,
eu consegui manter, falando lá com relação ao emagrecimento que é difícil, eu consegui manter uma alimentação saudável durante toda a semana. Foi um diazinho que eu quebrei. Foi um dia que eu comi alguma coisa que não estava ali naquele meu planejamento. Poxa, um dia comparado a 6 dias que eu fui super bem, será que realmente isso vai me prejudicar? Será que realmente isso vai influenciar? Ou mesmo que talvez você não tenha tido nem forças para voltar para sua alimentação saudável. Você vai refletir sobre isso, pensando, caramba, eu consegui manter durante um tempo, então eu vou conseguir de novo. Eu vou passar por cima desse episódio aqui e vou voltar para o que eu estava fazendo, até porque eu já consegui. Com relação ao exemplo que eu dei da academia, pera lá, foi aquele momento ali. Aquelas pessoas estão, no corpo perfeito hoje, mas não quer dizer que elas chegaram daquele jeito ali. Eu posso também estar com aquele corpo se eu me dedicar. Não é porque aquelas pessoas estão no corpo que eu considero perfeito, que é porque elas chegaram daquele jeito, elas também passaram por um processo. Eu não sei como era a vida delas antes. Eu acabei de chegar ali, eu tô ali há uma semana. Não quer dizer que eu não vá conseguir, mas para eu conseguir, eu preciso me esforçar, eu preciso estar ali todos os dias, 3 vezes na semana, enfim, eu preciso fazer para poder alcançar. Ou seja, quando você faz isso, você começa a quebrar essas crenças limitantes, você começa a ter crenças que são fortalecedoras, você começa a ter pensamentos que te empoderam, pensamentos que te colocam para cima. E isso faz toda a diferença. E isso faz com que as suas ações no exterior sejam diferentes. Porque se você começa a ter todos esses pensamentos, eu não consigo, eu não posso, é difícil demais, o que vai refletir nas suas ações? Você vai parar. Você simplesmente vai começar a fazer o inverso, tudo ao contrário. Se antes você estava ali se esforçando para se exercitar, para ter uma alimentação saudável, com essa enxurrada de pensamentos sabotadores, você vai começar o quê? A não mais se exercitar, a comer o que for mais prático, uma comida congelada. Você não vai mais se preocupar em ir lá e fazer a sua lista de compras. Você não vai mais se preocupar em buscar a opção mais saudável na rua. E tudo por quê? Porque você começou a ser bombardeado por esses pensamentos sabotadores e não teve ali a esperteza ou alguém que te direcionasse para poder quebrá-los, para poder transformá-los em pensamentos que te empoderassem. Um outro ponto que também é muito importante, buscar a origem desses pensamentos. Você agora já sabe identificar, já sabe que é importante anotar, já sabe que é importante você se analisar, o seu interior e saber qual foi a situação. Mas também é muito importante buscar a origem daquela situação. Você conseguiu identificar ali o padrão, você conseguiu identificar a sua crença limitante. Mas vindo um pouquinho mais a fundo, quando é que isso surgiu? Foi lá na casa dos seus pais? Foi com os seus amigos? Enfim, qual a origem dessa crença limitante? Qual a origem de você achar que emagrecer é difícil demais? Foi porque você viu seus pais tentarem e eles não conseguiram? E isso acabou entrando em você? Será que foi porque você se frustrou em relacionamentos anteriores por conta do seu peso? E aí você começou a achar que para você isso não funciona? Ou seja, buscar a origem, de onde surgem essas crenças. Porque quando você busca a origem, quando você busca entender o porquê que isso acontece, fica mais fácil de resolver. Porque aí você arranca aquela crença ali pela raiz. Ou seja, não importa o que aconteceu lá no passado. Não importa se as pessoas que estavam ao meu redor não conseguiram. Eu sou uma pessoa diferente. Eu posso fazer diferente. Então por que é que eu não vou conseguir? Ou seja, buscar a origem dessa crença também é importante. E uma coisa que vocês precisam começar a pôr em prática. Essas crenças, elas precisam ser redirecionadas.
mudar os seus pensamentos, mudar a sua mentalidade, é claro que isso não acontece do dia para a noite. Não é assim no estalar de dedos. É um passo a passo. Por isso que é importante você anotar. Porque quando você começa a anotar, você vai identificar os padrões. Até o momento em que você já vai ter identificado todas as crenças ou as principais crenças que têm te atrapalhado. E aí você vai resolvendo uma por uma. Não precisa se preocupar em resolver tudo de uma única vez. Não precisa sair igual um doido. Caramba, eu preciso mudar meus pensamentos, eu preciso mudar minha mentalidade para já, para ontem. Não é assim. Você não começou com esses pensamentos hoje. São pensamentos, são crenças que vêm lá de trás, que às vezes vêm de anos, que já estão bem enraizadas em você. Então não vão ser modificadas assim no piscar de olhos. É um tempo, mas conforme você for se dedicando, conforme você for ali moldando mesmo os seus pensamentos, você vai ver que vai ficando mais fácil. Você vai perceber que de forma involuntária, né, muitas das vezes, essas crenças elas foram sendo transformadas, essas crenças foram sendo modificadas, e aí o seu emagrecimento acontece. É nesse momento em que você vai começar a desfrutar de verdade dos seus resultados, porque uma pessoa que começa uma mudança de hábitos, mas não modifica, né, tem uma mudança nesse padrão de pensamentos, das suas crenças, chega um momento em que ela fica estagnada. Chega um momento em que ela começa a não entender o porquê que as coisas não estão fluindo. Ela não consegue entender o porquê que ela sempre precisa recorrer a um chocolate. O porquê que ela tem essa vontade absurda. Porque a pessoa ela não passou por esse processo de mudança dos seus pensamentos. Ela se preocupou só em mudar a sua alimentação, ela se preocupou só em mudar os hábitos alimentares, só em fazer uma dieta para perder peso. Ela não se atentou a esses outros fatores que também são extremamente importantes no processo de emagrecimento. E uma coisa que vocês precisam ter, gente, é paciência. Porque, como eu falei, não vai acontecer do dia para a noite. Mas tenham paciência, porque se vocês forem fazendo, vai chegar um momento, e assim, não é um momento completamente distante de vocês. Não, é um momento que vocês vão, a partir do momento que vocês começam a entender esse processo, vocês começam a entender o que acontece com o corpo e com a mente de vocês, os resultados que forem acontecendo, porque eles acontecem no meio de toda essa bagunça, no meio de todo esse processo, os resultados vão acontecendo. E aí eles ficam mais visíveis para você. E quando os resultados ficam visíveis, isso te motiva a continuar. Isso não te trava. Isso te motiva a continuar fazendo tudo isso que você aprendeu ao longo dessa live. Porque você está vendo o resultado. Você está vendo ali que cada vez mais você está perto do seu objetivo, da sua meta. E isso só vai te motivando a continuar. Ou seja, não é algo que está totalmente distante. É preciso paciência, porque vão ter momentos de deslizes. Vão ter momentos em que você vai falar assim... Vão ter momentos em que vai dar vontade de desistir. Esses momentos eles vão surgir. Mas quando você começar a pensar, caramba, olha o quanto que eu já evoluí. Olha o quanto de coisas que eu já consegui fazer. Olha esses resultados. Eu estou tão próximo do meu objetivo que não é esse desânimo que vai me fazer parar. Não é porque hoje eu não consegui ir lá fazer meu exercício que isso vai me parar. Não, amanhã eu volto. Amanhã estou com mais força, estou com mais foco. Eu vou conseguir, eu vou me empenhar. Ou seja, isso vai te motivando. Por quê? Tudo vai ficando mais visível para você. Agora, se você inicia um processo de emagrecimento sem entender esse por trás, sem se autoconhecer, porque isso é importante, esse autoconhecimento, sem entender o que está se passando dentro de você, sem entender as suas emoções,
os seus pensamentos, sem entender o que está por trás dessa vontade de comer um doce, dessa vontade de estar sempre comendo uma besteirinha, estar sempre beliscando alguma coisa. Se você não entende isso, realmente o processo de emagrecimento ele se torna difícil. Porque você vai ali com toda a sua força, mas o negócio não anda. Você não vê os resultados acontecerem. Você vê que o seu objetivo parece que está cada vez mais distante. E aí você desiste. E aí, como eu sempre falo, a pessoa acaba entrando muitas das vezes naquele ciclo. Eu inicio e paro. Inicio e paro. E a pessoa não consegue sair disso. E tudo por quê? Porque uma coisinha, uma chave ainda não foi virada. E eu espero de verdade que essa chave esteja sendo virada hoje. Que quando a live terminar, ainda hoje, ou no máximo amanhã, vocês já comecem a identificar quais são os seus padrões, a identificar quais são as suas crenças, porque de verdade, se vocês fizerem isso, se isso for colocado em prática, os resultados, eles vão aparecer e vão aparecer de uma forma surpreendente. Vão surpreender de verdade vocês. De vocês pararem e falar assim, caramba, eu não sabia que eu conseguia isso. Eu não sabia que eu poderia alcançar esse resultado aqui, que na minha idade eu conseguiria emagrecer, que mesmo na TPM, na menopausa, é possível eu alcançar o emagrecimento. Eu não sabia que mesmo num ambiente onde todo mundo da minha família come besteira, meus amigos comem besteira o tempo todo, eu ia conseguir emagrecer, eu ia conseguir modificar os meus hábitos. Isso realmente surpreende. Mas é preciso entender esse por trás. É preciso entender o que acontece aí dentro de você, porque aí sim é possível a gente resolver, é possível a gente traçar metas, fazer um planejamento voltado para você. Então, a live de hoje, gente, era para, assim, destravar mesmo os seus pensamentos, destravar você para que você consiga alcançar os seus resultados, o seu emagrecimento de forma definitiva. Bom, gente, eu agradeço a participação de todos vocês. Entrou uma galera nova que pelo menos eu ainda não tinha visto nas lives anteriores. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para poder perguntar, tirar dúvidas. As lives, elas sempre ficam salvas. Eu sempre coloco aqui no IGTV, na página do Facebook e no canal no YouTube Nutrição e Vida. No meu perfil aqui do Instagram, tem um linkzinho que, se vocês clicarem nele, vocês vão ter algumas abinhas com WhatsApp para vocês poderem agendar consulta se quiserem. Uma abinha também para o canal do Telegram, exclusivo lá, hashtag Só os Fortes, para quem quer ter um contato mais direto, onde ali eu coloco todas as novidades, tudo em primeira mão, quem tá lá fica sabendo. E também, se eu não me engano, tem o canal lá no YouTube, para quem quiser dar uma olhadinha, acompanhar os vídeos também, quem preferir, né, às vezes a pessoa prefere mais o YouTube do que ver pelo Instagram. Então é só clicar lá na bio, que vocês têm lá essas opções, para poder estar mais conectado, poder ter mais conteúdo e aí sim conseguir ter o resultado que vocês desejam. Uma boa noite. Na quinta-feira também tem live, eu vou divulgar o horário, porque vai ser no horário diferente, então fiquem atentos a isso. Mas na quinta-feira nós nos vemos aqui pelo Instagram também. Um grande beijo, pessoal.